Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Vinícius Camargo e, se em algum momento da sua vida você já tentou criar um modelo de negócios, seja para um produto físico ou para um produto digital, e teve dúvidas sobre quais ferramentas você deveria utilizar para estruturar o seu negócio, você está no vídeo certo. Pois nesse vídeo eu vou te mostrar o sistema Geração Agile, que tem como objetivo principal te ajudar na sua jornada de descoberta do seu produto com as ferramentas mais aplicadas no mercado dentro de cada situação e também nós entregamos agora um auxílio da inteligência artificial para te ajudar não somente a ter um guia estruturado de como montar o seu modelo de negócios, como também te ajudar nas possíveis respostas que você poderia ter dentro da sua jornada de discovery. Então, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar. Inicialmente, você pode ver aqui a nossa frase de apresentação da plataforma realmente é: valide sua ideia antes de escrever um código. Na maioria das vezes, sempre quando nós queremos desenvolver uma tecnologia, hoje no contexto que a gente está atualmente, né, muitas pessoas desejam construir produtos digitais, né? Uma grande pergunta é: e aí, devo começar com código já imediatamente? Quais ferramentas eu posso estar utilizando para poder montar o meu modelo de negócios? Como eu garanto que o meu modelo está com uma estrutura sólida para poder ser lançado? Como que eu descubro o que as pessoas precisam dentro daquele problema que eu estou investigando, né? Isso, essas perguntas te fazem reduzir exatamente o tempo que você gastaria para desenvolver um MVP e lançá-lo no mercado, e é exatamente isso que essa plataforma te entrega. Bom, então, como você pode ter visto, Geração Agile ele é uma plataforma de Product Discovery que usa IA para transformar insights em backlog, ou seja, você sai do absoluto zero na definição do problema que você tem, até literalmente você construir um backlog para poder começar a construir o seu produto que você tanto deseja lançar no mercado. Então, vamos apenas te mostrar aqui um pouco da base metodológica da ferramenta, né? Se você está habituado com Design Thinking, você sabe que o Design Thinking ele possui as etapas de empatia, de definição, de ideação, de prototipação e a parte de testes. Porém, existem conceitos adicionais que podem ser incrementados, que pode te fazer ter uma estrutura mais sólida dentro da sua análise. Faça um teste agora mesmo e entre no chat GPT, em alguma inteligência artificial, ou até mesmo no Gemini do Google, e questione quais ferramentas eles te recomendam utilizar dentro da ferramenta Design Thinking. É muito provável que você não tenha uma resposta sólida e contextual com base naquilo que você precisa para o seu negócio. Esta ferramenta, ela possui, além das bases do design thinking, possui técnicas de estruturação do seu modelo de negócios que você não encontra em outras ferramentas do mercado e nem em templates. Então, esse é o primeiro ponto. Dito isso, né, primeiramente a gente tem sim bases no design thinking, então a gente tem aqui a etapa de empatia, trabalhar com a matriz CSD, trabalhar com pesquisas. Em seguida, nós temos aqui a etapa de definição, para definir a persona e o problema que você realmente quer atender dentro do seu negócio. Há agora algo que não existe dentro da ferramenta do design thinking, ao menos nos processos convencionais, é uma análise de radar. Ou seja, quais são as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças que existem dentro do negócio que você quer entrar. E também quais são os concorrentes, modelo de monetização. Então, esse é um ponto que não é coberto atualmente. Seguindo, nós temos a etapa de ideação, que sim, nós temos no Design Thinking esta etapa, porém, não são todas as vezes que você consegue recomendações de qual ferramenta você tem que utilizar nessa etapa. E aqui essa ferramenta te entrega realmente qual ferramenta pode te ajudar. Não somente te entrega, como te ajuda a estruturar o seu negócio com essa ferramenta. Temos também a etapa de essência, que não está presente no Design Thinking, mas também é muito importante, como entender a visão do seu produto, entender quais métricas são as métricas que podem te ajudar a entender o sucesso do seu produto, né, e alcançar a satisfação do cliente. E por fim, a construção do backlog, que também não está presente na etapa do Design Thinking, e existem sim ferramentas dentro do mercado que te ajudam a criar a conexão com o Design Thinking e criar um backlog, mas não na mesma plataforma e não na mesma ferramenta com os conceitos
e o contexto que você está construindo. Então, essa plataforma ela te entrega exatamente isso. Sem mais delongas, aqui você pode continuar vendo a página se você quiser, para entender que seu produto, que o copiloto da ferramenta, ela funciona realmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, quantas vezes você quiser usar, né? E pessoas que podem se beneficiar dessa plataforma são empreendedores solo, são empresas de software, são startups que estão começando, consultores ágil também, que rodam workshops de product discovery, as empresas podem se beneficiar e muito com essa ferramenta. Então, vamos logo te mostrar como ela funciona na prática. Para iniciar, caso você já tenha um login, você pode clicar em entrar, né? Se você tiver esquecido sua senha, você pode clicar em esquecer a senha e você vai receber no seu e-mail a informação para você recuperá-la. Mas caso você ainda não tenha, né, você pode fazer o seu cadastro imediatamente. Vou fazer aqui um cadastro básico, apenas para você ver como funciona. E vou te mostrar a plataforma diretamente por dentro. Bom, esta é a página inicial da plataforma, onde você pode criar os seus projetos. Note que, para usuários gratuitos, você pode criar apenas um projeto. Porém, caso você se interesse pela plataforma, você goste da forma como a plataforma aplica a metodologia, você pode fazer a assinatura do plano tanto avulso quanto por assinatura e continuar utilizando, editar seus planos, criar quantos projetos você quiser, de acordo com o plano que você assinou. Temos também a parte de comunidade, onde você pode propor melhorias para a ferramenta, ou seja, eu, como proprietário dessa ferramenta, vou estar analisando o que você está falando e literalmente implementar as melhorias caso façam sentido para a ferramenta. Então, você tem essa forma de comunicação comigo. Então, você pode muito bem sugerir a sua melhoria e interagir com melhorias que outros usuários também propuseram. Dessa forma, vai me facilitar entender que você realmente precisa daquela melhoria também. Dentro do perfil, você pode adicionar uma foto de capa, você pode editar seu nome, biografia. O perfil ele ainda não é disponível para outros usuários, mas futuramente será. Nós temos aqui a parte de assinatura, onde você pode desbravar em outro momento. Mas vamos à criação do projeto, que eu sei que é o que você realmente está interessado em ver como funciona. Bom, inicialmente, você pode clicar em Novo Projeto e selecionar e informar o nome do projeto que você está criando. Como nós não temos nada aqui em mente, vamos supor que nós queremos criar uma bicicleta ergométrica que o pedal se movimente autonomamente para ajudar pessoas que têm mobilidade reduzida. Então vamos fazer essa simulação de projeto. Então vou colocar aqui bicicleta ergométrica com pedal automático. E vou clicar em criar. Note que agora nós estamos no ambiente de desenvolvimento do projeto. Um ponto muito importante: todas as etapas possuem ajuda de inteligência artificial, porém, é extremamente importante que você também entre com as informações que você conhece. Você precisa entrar com essas informações porque você é a pessoa que está estudando o negócio e tem a propriedade daquilo que você está falando. A IA ela vai te ajudar com as respostas, porém, nada melhor do que ter também a combinação do seu conhecimento para estruturar o seu negócio. Vamos então escrever o problema aqui inicialmente, né? Vamos escrever dessa forma: pessoas com mobilidade reduzida não conseguem utilizar bicicletas ergométricas atuais, pois o pedal não gira automaticamente e isso impossibilita que elas exercitem seus membros inferiores por não ter mobilidade nesta parte ou não possuir
a força necessária para virar os pedais. Bom, agora nós terminamos de escrever. Note que a ferramenta ela pede ao menos 30 palavras. Então, deixa eu dar um Ctrl X aqui. Note que se você tiver menos que 30 palavras escritas, a IA não vai te ajudar também, porque ela precisa de maior contexto. Agora que nós temos a informação aqui descrita, vamos melhorar a nossa descrição. Então, ao clicar no botão, a IA ela vai te entregar uma formatação mais estruturada do seu problema. Então, vamos aqui lê-la. Pessoas com mobilidade reduzida enfrentam uma barreira significativa ao tentar usar bicicletas ergométricas convencionais, pois a ausência de um sistema de pedalagem assistida impede o movimento inicial e contínuo. Isso gera frustração e limita severamente a capacidade de exercitar membros inferiores, comprometendo reabilitação, a manutenção da força muscular e a saúde cardiovascular, devido à falta de mobilidade ou força para iniciar o giro dos pedais. Então perceba que de uma descrição simples que nós fazemos, a ferramenta ela te ajuda a dar mais contexto. E é totalmente possível você deletar, corrigir a informação, adicionar algo que você queira dentro da descrição. Agora, seguindo, né, nós temos a matriz CSD. A matriz CSD é um segundo passo na etapa de empatia que é muito importante, pois te força a investigar certezas, suposições e dúvidas do mercado que você está estudando para desenvolver uma tecnologia. Uma coisa adicional que nós temos aqui, que funciona em todas as sessões, é o timer. Então vamos supor que você está rodando, né, uma sessão de brainstorming com o seu time e você gostaria de limitar quanto tempo você está executando em cada etapa. Então, aqui simulando apenas 1 minuto, a gente pode dar um play aqui e nós temos a contagem regressiva. E essa contagem regressiva ela vai analisando, vai contando o tempo. Quando chegar no final, ela vai te gerar uma notificação dizendo que o seu tempo acabou. Ou seja, você consegue controlar, além do apoio da IA, o tempo que você está gastando em cada atividade. Continuando, vamos supor então que nós não temos exatamente todas as informações que nós podemos preencher nessa ferramenta. Então vamos começar utilizando a IA. Vou clicar preencher com IA e ela vai nos dar as certezas, suposições e dúvidas que nós poderíamos ter dentro desse negócio. Importante, você é o dono do seu negócio. Então, caso você não concorde com o que a IA sugeriu, você pode excluir, ou você pode editar ou adicionar novas informações. Então vamos ler algumas certezas. Por exemplo, bicicletas ergométricas convencionais exigem força inicial para gerar os pedais. É uma verdade. Pessoas com. Note que o timer ele reduziu, ele acabou, então ele indicou aqui que o tempo esgotou. Mas continuando na ferramenta, pessoas com mobilidade reduzida podem ter dificuldade em iniciar movimentos. Está um pouco repetido com o segundo, mas nós podemos deixar caso a gente queira. Terceiro, a falta de exercício compromete a reabilitação e saúde cardiovascular. É uma situação que é verdadeira também. Agora, suposições. Um sistema de pedalagem assistida resolveria a barreira do movimento inicial e contínuo. Será que realmente funcionaria? É uma suposição. Pessoas com mobilidade reduzida desejam utilizar bicicletas ergométricas para os exercícios. Isso é muito importante. Será que o seu usuário ele realmente quer utilizar uma solução como essa? Essa é uma coisa para ter em mente. Agora, exemplos de dúvidas, né? Qual é o nível de mobilidade reduzida do público-alvo? Leve, moderada, severa, pois isso pode variar. Quais são as expectativas específicas dos usuários em relação a um sistema assistido? O que o seu usuário realmente precisa? Será que só essa movimentação do pedal de forma autônoma resolveria totalmente o problema dele? Então, são dúvidas que podem ser levantadas. Essa etapa é muito importante antes de você realizar qualquer pesquisa com o seu usuário, porque aqui realmente você precisa pensar as coisas que você já sabe, as coisas que você que acha que sabe e as coisas que você realmente precisa validar com o seu usuário para que você consiga construir o seu produto. Então, se você já leu o livro Startup Enxuta do Eric Rice, você certamente deve se lembrar daquele diagrama de Venn que nós temos, né? Onde nós temos as informações que o seu produto é viável, desejável e factível. Ou seja, a matriz SD vai te ajudar a entender se o seu produto ele realmente é desejável, pois ela vai te dar os atributos necessários para a sua pesquisa, né? Seguindo, nós teremos também dentro de cada uma das etapas que a gente tem aqui na ferramenta, para você avaliar
se é viável e também se é factível tecnologicamente a construção da sua solução. E também, apenas adicionando, você pode utilizar para produtos físicos ou produtos digitais. Então, essa pergunta vai funcionar para os dois contextos. Todas as perguntas que temos aqui funcionam para os dois contextos. Terceira pergunta: quem é o público-alvo? Aqui pode ser uma pergunta que talvez seja mais fácil para você, ou talvez não seja, mas nós temos também a opção de sugerir 5 públicos. Então, note que a IA ela vai realmente sugerir 5 possíveis públicos com base no problema inicial que você comentou, né? Então, aqui agora nós já temos problema, matriz com certeza, suposições e dúvidas e um possível público. Agora nós precisamos falar com esse público para ter certeza se realmente é o público que vai comprar o nosso produto. E se o nosso produto realmente é desejável, né? Agora, uma dor que todo mundo tem. Agora eu preciso validar o meu produto, mas quais perguntas eu posso fazer com o meu cliente, com o meu possível usuário? O que eu posso perguntar para ele? O que eu preciso fazer, né? E a IA também te ajuda. Se você clica gerar roteiro completo, a ferramenta ela vai propor um questionário com 5 perguntas iniciais, com perguntas de caráter etnográfico, para você entender um pouco mais sobre quem está sendo entrevistado, né? Em seguida, nós temos 10 perguntas profundas com caráter qualitativo, para você pegar realmente mais detalhes sobre este usuário, né? Em terceiro, nós temos perguntas com um caráter quantitativo. São 20 perguntas que a IA te propõe também, para que você consiga avaliar quais perguntas são interessantes fazer para o seu usuário. Ah, Vinícius, eu gostaria de editar, acrescentar perguntas, deletar, eu posso? Totalmente. Todos os campos aqui são editáveis, então você pode modificar conforme você quiser. E por fim, nesse roteiro, a IA ainda te sugere 5 canais de divulgação que você pode estar utilizando para divulgar sua pesquisa. Então, eu acredito que isso vai te ajudar bastante. Como nós estamos apenas a fim de teste e nós não temos uma pesquisa que nós publicamos, não conseguimos ainda o questionário, eu vou utilizar o Gemini para gerar possíveis respostas para esse questionário. Então, vou escrever: gere 5 possíveis respostas para o questionário abaixo. Quero um código Python que me gere um CSV com essas respostas. Note que o nome, note que a descrição da pergunta deve ser mantida no cabeçalho do questionário para validar o que está sendo respondido. Colocar a descrição completa. Descrição completa. E vou clicar em enviar. Agora, a maravilhosa inteligência artificial do Gemini vai gerar o código para a gente poder gerar a planilha com as possíveis respostas. Voltando à ferramenta, note que se você tem um PDF, um Excel com .xlsx, ou um CSV, ou até mesmo um arquivo TXT, você pode carregar na plataforma, desde que o máximo tenha 10 megabytes, que é bastante coisa. Maravilha! Então a IA está gerando para a gente aqui. Vamos aguardar uns minutinhos. Enquanto a IA não gera, note que agora a gente vai poder, tendo o arquivo da IA, a gente vai poder carregar. E uma vez que a gente carrega as informações, uma coisa que é muito trabalhosa, analisar o resultado da pesquisa. A IA também te ajuda. A gente vai clicar nesse botão gerar insights e a IA vai ler o arquivo que você carregou e gerar as principais informações que você conseguiu obter na sua pesquisa. Isso realmente é algo incrível. Então vamos lá. O Gemini ele já concluiu.
Então agora eu vou acessar o Google Colab. Dentro do Google Colab, eu vou gerar o nosso arquivo CSV. Maravilha. Então agora a gente vai baixar o nosso resultado da pesquisa. Já temos o nosso CSV e vamos subir os resultados da pesquisa. Perfeito, agora com os resultados carregados, nós vamos clicar no botão Gerar insights do arquivo. Então note que a inteligência artificial ela vai ler os resultados da pesquisa e vai te gerar as informações e os principais insights que você obteve no documento. Então nós temos aqui quem preencheu, qual foi o insight que foi obtido, qual foi a dor latente identificada, o que o usuário comentou, qual é uma possível ação para desenvolver uma solução. Então a IA ela vai gerar tópicos aqui para você. Além disso, a IA ela vai identificar a jornada atual do seu usuário, a jornada, que é o caminho atual que ele usa para resolver o problema dele, e também vai mostrar, caso exista alguma concorrência, a jornada que o mercado oferece como solução. Isso realmente é algo diferente, que a gente não costuma ter numa etapa de design thinking. Mas além disso, nós temos um fluxograma e também funciona com IA, ou seja, ao gerar o fluxo baseado na pesquisa, o nosso arquivo vai gerar um fluxograma totalmente dinâmico para você, podendo editar, deletar, remover, com as ações que são tomadas pelo seu usuário dentro da dor identificada por ele. Então agora nós terminamos a etapa de empatia. É claro que note que nós fizemos muito rápido aqui. Eu estou apenas clicando na IA e gerando os resultados, mas é extremamente importante que você, individualmente ou o seu time, pensem juntos se as informações que estão aqui fazem sentido. Seguindo para a etapa de definição, agora que nós temos uma compreensão melhor, né? A gente já falou com o nosso usuário, a gente já conhece um pouquinho melhor o fluxo dele. Qual que seria o problema real que nós temos no nosso caso? Vamos deixar a IA trabalhar para nos ajudar. Então, nós temos aqui pessoas com mobilidade reduzida e até sem ela enfrentam a incapacidade de iniciar e manter pedalagem em bicicletas ergométricas devido à falta de força, dor, fadiga e instabilidade, gerando frustração, dependência e desistência, comprometendo a reabilitação e saúde. Então, nós temos aqui uma descrição muito mais sucinta que provavelmente faz sentido para o nosso problema também. Seguindo, nós temos aqui análise de mercado, que é outro ponto que nós não temos, infelizmente, no Design Thinking, na maioria das vezes, mas é algo que te ajuda muito, que é quem são os nossos concorrentes, qual que é o TAM, SAM e SOM, se você não conhece esse conceito, nós temos aqui o TAM, que é a demanda total desse mercado, o SAM, que é a parte do TAM que o seu mercado pode alcançar, e temos o SOM, que é a parte do SAM a curto prazo, ou seja, a curto prazo, qual que é a parcela de mercado que o seu produto pode estar conquistando? Então nós temos aqui uma estimativa, né? E aposto que você deve estar muito animado vendo essa informação, né? Onde nós temos aqui quais são os possíveis concorrentes, TAM, SAM e SOM. Porém, além disso, a ferramenta também te entrega referências bibliográficas. Pois é. Se você quiser aprofundar um pouco mais, validar as informações que estão aqui, aqui estão alguns dos pontos que a ferramenta utilizou para te passar essas informações. Então, você pode analisar. E como sempre, nós temos o aviso: valide as informações com fontes oficiais. Então, procure ler para ter a informação do problema. Depois, o mapa da empatia. Provavelmente você já deve ter utilizado esse mapa, e inclusive eu escrevo artigos no LinkedIn explicando como utilizar o Design Thinking passo a passo. Então, me siga também no LinkedIn para você aprender como utilizar a ferramenta no mais detalhes. Mas vamos supor que nós queremos também a ajuda da IA para responder ao nosso mapa de empatia. Então vamos gerar aqui, baseado na nossa pesquisa, e nós temos exatamente o que o nosso usuário está dizendo, o que ele está pensando, fazendo, o que ele está sentindo.
quais são os ganhos que a solução traria para ele e quais são as dores que ele possui hoje, que é algo realmente diferente. Agora, baseado nisso, qual realmente é o público-alvo que nós temos para o nosso produto? Clicando em definição com IA, agora nós temos exatamente gênero, faixa etária, gostos, grau de instrução, região do país, curiosidades sobre esses públicos e até 5 outros públicos que poderiam se interessar pela solução. Realmente, esse seria, a gente pode chamar de fechar com chave de ouro a etapa de definição ou o primeiro diamante do design thinking, certo? Onde a gente tem a etapa de empatia e a etapa de definição. Adicionalmente, e se nós entendêssemos um pouco melhor o nosso negócio, o business que nós estamos querendo entrar? O que esse mercado já oferece? Como eu comentei inicialmente, essa é uma pergunta que não tem dentro da maioria das práticas do design thinking, que também é muito válida. Então a gente pode utilizar a IA para nos ajudar. O que será que o mercado está oferecendo nisso? Olha, a gente tem esse fornecedor Motomed, tem o fornecedor TerraTrainer, né? Sunny Health, Vive Health, Switchin, né? Nós temos aqui qual é o serviço oferecido, vantagens, desafios que esse mercado enfrenta. Então, é interessante para a gente ter um pontapé inicial de pesquisa de mercado. E agora, uma pergunta que te ajuda a definir realmente o que você quer construir. O que o mercado está oferecendo como solução? Qual que é a jornada que o seu cliente tem com o que o mercado oferece? Então vamos lá. A gente pode clicar em gerar o fluxo. Lembre-se que na etapa de empatia, o seu questionário já obteve essa informação. Se na sua pesquisa você não está obtendo a jornada que o cliente possui e você não está obtendo a jornada que o mercado está oferecendo para ele como solução, você não vai conseguir gerar a jornada tanto do mercado quanto do cliente com a IA, porque a IA não vai ter informações para trabalhar. Agora, no nosso exemplo, note que ela teve informações que conseguiu no arquivo que a gente carregou, então ela conseguiu gerar o fluxograma para a gente, de uma forma muito bem estruturada, diga-se de passagem. Seguindo, análise SWOT. Quem é que não gosta de uma análise SWOT, certo? Entendendo as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do cenário que o nosso produto se encontra. Então, vamos pedir ajuda aqui da IA para gerar análise SWOT. Pronto, agora nós já temos a análise SWOT preenchida. Note que realmente é muito rápido, esse vídeo não está sendo cortado. A gente está gravando de uma forma bem fluida aqui para você. E você tem aqui possíveis forças, fraquezas, e você tem a leitura aqui do direcionamento da IA. Ou seja, as forças, ela diz quais são as maiores vantagens que o usuário tem ao usar as soluções atuais. Fraquezas, quais são os pontos que o mercado atual não suporta. Oportunidades, quais são os pontos que o mercado atual falha no suporte. Ameaças, quais são os movimentos dos concorrentes, as barreiras de entrada ou os riscos regulatórios dentro do mercado que você está querendo entrar. Risco regulatório é algo muito importante, eu recomendo fortemente que você analise isso antes de lançar o seu produto. Agora, parceiros de negócio. Quem são os parceiros de negócio que podem ajudar a alavancar o seu produto? Então, a gente pode também pedir ajuda da IA e ela vai te propor possíveis parceiros, motivo, né? E exemplos também para que você consiga maiores informações. Outro ponto, como os concorrentes estão monetizando? Essa é uma pergunta muito importante de se fazer. Então vamos aqui analisar. Aí ela vai analisar modelos de receita dos concorrentes que ela te informou, ou seja, qual que é o concorrente, qual que é o canal de monetização, canais de publicidade que o concorrente utiliza, problemas jurídicos que ele pode enfrentar com a solução dele, né? E a gente tem aqui uma série de concorrentes para te ajudar. Outra pergunta que não é muito feita, mas pode te dar um gatilho de criatividade no seu projeto. Premortem. Por que o seu projeto fracassou? E se você imaginasse que no futuro você terminou o seu projeto, desenvolveu e ele deu errado? Quais são as razões que o seu projeto poderia ter dado errado? A gente pode simular um fracasso com a IA. Nós podemos ter problemas com mercado de estratégia, usuário e valor e operação em parceiros. Então, a IA ela vai elencar aqui 4, 5 principais pontos
para te ajudar a pensar. Agora vamos supor que a gente precisa criar um produto com um certo grau de criatividade. Mas você já ouviu falar dessa estratégia? E se você pensasse sobre um viés de outra pessoa ou de outra empresa? O que que essa empresa poderia fazer? O que que o Google faria para resolver um problema como o que foi levantado no pré-mortem? O que que o Google faria para resolver uma inquietação do cliente que foi levantado? Será que a gente poderia utilizar Google, Apple, Tesla, Nubank e outra empresa para fazer isso? E a resposta é sim, né? Seria muito interessante a gente pensar no viés do que uma empresa grande e inovadora faria para resolver aquilo. E a IA consegue te ajudar. Ao clicar consultar inovadores, ela vai pegar uma das empresas de exemplo e vai te dar conceito da solução, a experiência que o usuário teria na solução dela, qual seria o modelo de negócio que ela seguiria, e dessa forma te ajudaria a ter ideias de melhorar o seu produto. Claro, obviamente, que eu digo novamente, a IA ela vai te dar essa resposta, mas é importante que você também pense com o seu time o que mais você poderia acrescentar na resposta que a IA te deu. Ou até mesmo não utilizar a IA em todos os estágios, procurar pensar por si próprio o que você poderia fazer em cada resposta. Ideação. Vamos agora analisar padrões do nosso produto. O que o produto da concorrência e o nosso produto ele é, não é, faz e não faz dentro desse mercado? Esse é um questionamento muito importante, que quando a gente clica aqui, pede ajuda da IA, aí ela vai analisar o mercado, o que esse mercado é, não é, faz e não faz. Ou seja, o mercado ele é um equipamento de reabilitação nesse contexto, ele é um dispositivo de exercício, ele é uma solução para mobilidade reduzida. O que ele não é? Ele não é uma consultoria, ele não é um tratamento médico invasivo, ele não é uma solução de transporte, a gente está utilizando um equipamento fixo, né? O que ele faz? Ele permite um movimento passivo e ativo, assistido. Ele oferece assistência ajustável. O que ele não faz? Ele não cura uma doença. Ele não substitui a supervisão médica completa. Então, são pequenas perguntas que fazem total sentido de você entender para direcionar o seu produto. Seguindo, funcionalidades-chave para um mínimo produto viável, o seu MVP. Então, e se a gente listasse as principais funcionalidades para definir o escopo inicial do produto? A gente pode pedir ajuda da IA também para listar numericamente o que seria interessante ter, né? Então, sistema de pedalagem assistida, detecção de alívio e dor, assistência adaptativa à fadiga, estabilidade e segurança, design compacto e portátil. Então, a gente tem aqui funcionalidades que o produto poderia ter. Note que aqui estamos falando de um produto físico, não é um produto digital, porém as perguntas funcionam perfeitamente para esse tipo de produto também. Então, vamos lá. Seguindo, 6 chapéus, que é uma técnica bem interessante que te ajuda a entender sobre diferentes vieses. O que o usuário diria sobre o seu MVP nessas perspectivas? Um otimista, um pessimista, um crítico, um criativo, um neutro, um emocional. O que pessoas com essas características diriam sobre o seu produto? Então, ao clicar gerar feedback, a IA ela vai procurar pensar o que pessoas com essas características poderiam dizer sobre o seu produto. Então, note aqui que nós temos uma análise bem interessante para você pensar. E com base nisso, já que nós estamos analisando vieses, nós podemos implementar o conceito que é o Minimal Marketable Product, ou seja, o produto mínimo comercializável do seu negócio. O que você precisa ter no seu produto para poder conquistar as primeiras vendas? São suposições, mas te ajudam a nortear o seu desenvolvimento. Então a gente pode pedir para a IA sugerir o MVP, o MMP, com o que é mais importante. Muito bom. Mas com base em tudo que a gente mapeou, o que seria a funcionalidade UAU para esse tipo de cliente? O que o cliente usa, o que o seu usuário olharia no seu produto que falaria, uau, isso realmente é incrível, isso realmente me ajudaria muito? A IA consegue te ajudar nesse questionamento e aqui a gente tem a resposta: movimento sem dor, sem esforço, sem desistir. Então, perceba que além é muito mais do que uma funcionalidade, é algo que pega também no emocional do seu usuário. Seguindo, infraestrutura e recursos. O que nós precisaríamos ter de pessoas, tecnologia, dados, APIs,
proteção jurídica para botar o nosso negócio em pé. Então, a gente pode definir aqui. Então, a IA ela vai te propor profissionais, conhecimentos e tecnologias que podem te ajudar a tornar a sua ideia real. Lembrando que aqui são sugestões. Você é inteiramente responsável por definir o que realmente cabe ao seu projeto e simplificá-lo caso seja possível. Essência. A etapa de essência a gente também não tem, mas uma coisa muito legal é o name. Qual que é o nome que você vai dar para o seu produto? Com base naquilo que você já está construindo. Todas as perguntas que nós temos e todos os botões de sugestão da IA seguem todo o contexto de tudo, exatamente tudo o que foi desenvolvido até agora. Então, ao sugerir nomes, a IA ela vai pensar com base nas suas funcionalidades o que faria sentido chamar. Claro que, novamente, cabe a você validar se esse nome está disponível no mercado, pois não é possível que a IA entre no site do INPE, valide se o nome está disponível. Você precisa fazer isso. Mas você tem aqui umas solicitações, umas sugestões, e você pode utilizar. Vamos supor que a gente selecionou Renova Pedal para o nosso produto. A gente pode fazer uma votação, remover aqui alguns que a gente queira, né? E adicionar novas ideias. Agora as métricas do seu negócio. Métricas ao estilo Fit for Purpose. O que é isso? São métricas ajustadas ao propósito. Quais métricas dentro do seu produto seriam de vaidade? Quais métricas seriam de saúde para o seu produto, financeiro e técnico? Quais métricas seriam de melhoria? O que indica que o seu produto está melhorando? E quais são os critérios de aceitação dentro do seu produto? Qual que é a métrica que é chave que prova que o seu cliente realmente aceitou o que você construiu? Então a gente pode novamente pedir a ajuda da IA para gerar, mas vale você também fazer uma análise crítica para melhorar e refinar o que a gente montou aqui. Seguindo, visão do produto. Para quem você está construindo esse produto? A IA também pode te ajudar. Então aqui nós temos que para idosos, pessoas em reabilitação, indivíduos com mobilidade reduzida que valorizam autonomia e bem-estar, cujo problema é a incapacidade de iniciar e manter pedalagem em bicicletas ergométricas devido à falta de força, ou dor, fadiga, instabilidade, gerando frustração e desistência. O Renova Pedal, que é o nome do nosso produto, é um equipamento de reabilitação e dispositivo de exercício adaptado, que permite o seu movimento sem dor, sem esforço e sem desistir, facilitando a reabilitação motora e promovendo saúde através de um sistema de pedalagem assistida inteligente e adaptativo, diferentemente das bicicletas ergométricas convencionais e pedais exercitadores que exigem força do usuário, ou de equipamento profissional caro e complexo, como seus concorrentes. O nosso produto oferece assistência motorizada intuitiva que adapta a sua capacidade, garantindo estabilidade e segurança a um custo acessível para uso doméstico, com o diferencial competitivo de o seu movimento sem dor, sem esforço, sem desistir. Então nós temos aqui exatamente a visão do nosso produto. Se você chegou até aqui, muito provavelmente você está muito animado e muito interessado na plataforma. Agora nós temos aqui algo que também é muito importante para o desenvolvimento da tecnologia, o backlog. Então, nós podemos tanto adicionar manualmente, quanto chegar aqui e gerar backlog com a IA. Então, a IA vai analisar todas as funcionalidades do MMP que nós planejamos e vai te propor persona, funcionalidade e história de usuário. Então, note que aqui nós temos aqui as funcionalidades planejadas, nós temos as histórias de usuário e nós temos também a pontuação, caso você queira modificar, é inteiramente acessível para você. Terminou, você pode finalizar o seu projeto, escolher finalizar e pronto, o seu projeto está finalizado e você tem o seu produto inteiramente estruturado. Note que nós fizemos tudo isso de uma forma muito rápida. Você já se perguntou quanto tempo leva geralmente uma etapa de design thinking? Em algumas empresas pode levar uma semana, 2, 3, dependendo do tempo, alguns meses, até que você consiga, né, resultados por conta de pesquisas. Porém,
O tempo também das pessoas para trabalhar com você numa cerimônia de ideação nem sempre é grande, e isso afeta totalmente a qualidade do que você está desenvolvendo. Agora, ao invés de perder o seu tempo criando templates em outras ferramentas, por que não utilizar uma ferramenta que, além de já ter estrutura, te entrega suporte da IA para construir isso? Bom, esse era o vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui no canal, visite o site geraçãoagile.com e me diz aqui nos comentários o que você achou. Muito obrigado e até a próxima.